Salve, salve, enxadristas! Nós estamos apresentando esse curso da Defesa Caro-Kann, variante Capablanca, um curso que tem 7 horas de videoaulas, também acompanha uma base de dados com todas as análises, e na nossa plataforma do curso de xadrez.maestros.com, vocês terão um suporte técnico durante um ano. Então eu convido vocês para que possam participar desse nosso curso e eu vou mostrar um pouco para vocês aqui qual será o conteúdo dele. Nós teremos no total 5 módulos e 12 aulas. Então, como vocês sabem, a defesa Caro-Kann é uma defesa utilizada contra a abertura do peão de rei, jogando C6, com ideia de apoiar o avanço D5. Então, depois de D4, D5, as brancas têm várias possibilidades, mas nesse curso, que é a parte 1 da defesa Caro-Kann, nós teremos ainda a parte 2, 3 e 4, que serão lançados futuramente. Eu vou analisar a variante clássica com o cavalo C3 ou cavalo D2, sendo que depois de D toma E4, o cavalo toma E4, não faz diferença, claro, se o cavalo foi para C3 ou para D2 no lance número 3. E aqui sim as pretas têm também algumas opções, mas nós vamos analisar a variante Capablanca, que é caracterizada por esse lance bispo F5. Hoje é uma das variantes, sem dúvida, mais jogadas dentro da Caro-Kann. E nessa posição, o bispo F5 hoje tem sido a escolha da maioria dos mestres. Muito bem, a partir daqui nós já vamos ter algumas alternativas para o branco e que nós vamos ver a cada aula. Então, nessa posição, o lance principal é cavalo G3, sem dúvida, que nós veremos, mas, por exemplo, existe também o lance cavalo C5, que é pouco jogado, mas quem joga Caro-Kann deve estar preparado para enfrentar esse lance. Então, nós veremos isso na aula 2, essa variante cavalo C5, na aula 2 do módulo 5. Voltando aqui, além de cavalo G3, nós temos também nessa posição bispo D3, que na verdade é um gambito entregando o peão de D4. Temos também cavalo C3, que é um lance pouco jogado e, sem dúvida, o lance cavalo G3 é preferível. F3, também nós vamos dar uma olhada, e dama F3 também. Tá? Tudo isso na aula 2 do módulo 5. Agora voltemos aqui a essa posição e vamos ao lance principal, cavalo G3. Bem, com o cavalo G3, evidentemente as pretas respondem com bispo G6, mantendo o bispo nessa boa diagonal. O lance mais jogado é o lance H4. Mas nós vamos também analisar a variante F4 na aula 1 do módulo 5. Além de H4 e F4, veremos também cavalo F3, depois de cavalo D7, bispo D3, que é uma outra variante que nós veremos na aula 1 do módulo 4. Voltando aqui à posição, as brancas também têm a alternativa de jogar cavalo H3. Essa variante será examinada na aula 2 do módulo 4. Ou cavalo de 1E2. Veja que a ideia das brancas aqui é jogar H4, depois cavalo F4 e bispo C4.
Então, após cavalo F6, H4, H6, nós veremos na aula 2 do módulo 4, e existe uma partida do famoso match Tal contra Botvinnik pelo Campeonato Mundial em 1960, que nós iremos examinar nessa aula. Muito bem, voltando ao lance principal aqui, H4. Depois de H4, o lance correto é H6. E depois de cavalo F3, as pretas costumam jogar cavalo D7, evitando o cavalo E5. Bem, na aula 1 do módulo 4, nós vamos analisar também a variante bispo D3 sem o lance H5. Mas o lance principal é H5. As pretas jogam bispo H7. E depois de bispo D3, bispo toma D3, dama D3, E6. Estamos aí numa das linhas principais da teoria dessa abertura. Aqui as brancas têm dois lances fundamentais. Bispo D2, que é o lance mais jogado, que nós examinaremos, claro, e bispo F4. Bispo F4, eu estou sugerindo o lance dama A5 contra bispo F4. E se bispo D2, a interessante variante bispo B4. Isso nós veremos na aula 2 do módulo 3. Sendo que depois de bispo F4, dama A5, as brancas também podem jogar C3. E essa variante, depois de cavalo de GF6, também será vista na aula, na verdade, na aula 2 do módulo 3, né? E a anterior será vista na aula 2 do módulo 1. Muito bem. Mas voltando à linha principal, bispo D2, cavalo de GF6, roque grande. As brancas jogam essa variante com o intuito de roque grande. E depois realizar um ataque na ala do rei. Bispo E7, que hoje é uma forma mais jogada pelos mestres nesse tipo de posição, com plano de rocar pequeno. Existe também o plano das pretas de rocar grande, que foi bastante popular durante muito tempo, um sistema bastante sólido. Mas essa variante com bispo E7 e com ideia de rocar pequeno, as pretas podem jogar também mais dinamicamente e tentar buscar a vitória, ainda que seja mais arriscado, é claro. Bem, aqui nós temos algumas possibilidades. A linha principal é rei B1, que nós veremos, mas nós temos a variante dama E2, que será analisada na aula 2 do módulo 1. Nós temos também o lance cavalo E4, cavalo toma, cavalo F6, dama E2, que nós veremos na aula 1 do módulo 2. E, em vez de dama E2, dama D3, nós analisaremos na aula 2 do módulo 2. Bem, depois de bispo D2, nós já vimos, né? Bispo D2, cavalo de GF6, roque grande, bispo E7, temos rei B1 como a linha principal. Bem, rei B1, depois de rei B1, as pretas têm uma alternativa, que é a mais jogada, que é o roque. Porém, eu escolhi um lance bastante interessante, que eu acredito que é uma ótima alternativa para jogar essa posição. Em vez de roque, nós analisaremos como repertório para as pretas o lance dama B6.
atrasando um pouco o roque, né? O roque pequeno, já que o roque grande é mais arriscado. E aqui nessa posição, as brancas têm alguns lances recomendados. Nós vamos analisar um lance recomendado pelo grande mestre Nagy, no seu livro Grandmaster Preparation, que é o C4. Tá? Mas além do C4, nós veremos outras alternativas para as brancas, que são torre de H1, que veremos na aula 2 do módulo 1, e também cavalo E4, que veremos na aula 3 do módulo 1. Voltando aqui à linha C4, aqui as pretas não devem manter por muito tempo o seu rei no centro, até para conectar as torres. Então aqui as pretas devem rocar. E essa é uma posição em que as brancas sonham jogar G4, G5, rompendo na ala do rei e fazendo um ataque contra o rei das pretas. Então, depois de roque, nós veremos na aula 1 do módulo 1 as várias opções que as brancas têm durante esse módulo, né? Mas nós teremos aqui bispo F4, dando continuidade ainda à ideia do grande mestre Nagy, no seu livro já citado, em que o bispo melhora a sua posição. Então, esse é o conteúdo do nosso curso, eu espero que vocês participem. Nós estamos com uma promoção, o valor do curso é R$40, mas como promoção de lançamento, você pode adquirir por apenas R$20. Então, eu espero que você participe, entre lá no nosso site, o cursodexadrez.maestros.com, e será uma satisfação tê-los aqui com a gente. Um abraço.